CBN Maringá. Agora são 11 horas e 2 minutos. A pandemia trouxe uma série de experiências para muita gente. Para as pessoas no dia a dia, na relação de trabalho, mas também para as empresas. O Brasil tem um predomínio grande, bem grande, de empresas familiares, a grande maioria delas. Muitas empresas viram entes queridos, membros da própria família, pegarem a doença, morrer, e aí, claro, fica, quer queira, quer não, a discussão sobre o patrimônio, a continuidade ou não do empreendimento. E para falar um pouco sobre holding e sucessão, eu tenho aqui comigo o Fábio Fernandes Leonardo. O Fábio, ele é advogado, o Fábio é especialista em planejamento patrimonial e sucessão familiar, é pós-graduado em Direito Tributário e o Fábio tem um canal no YouTube em que ele trata desses temas, com uma série de postagens tratando sobre isso. O Fábio está aqui comigo. Fábio, bom dia. Olá, Gilson, bom dia. Bom dia aos seus ouvintes. É um grande prazer estar com você aí na CBN Maringá. Eu que sou paranaense, sou do norte do Paraná, aqui de Andirá, e falar para os seus ouvintes aí do Noroeste é um grande prazer para mim, principalmente de um tema hoje que afeta diretamente a família brasileira e tem causado muito sofrimento, viu, Gilson? Ô, Fábio, no YouTube, no teu trabalho lá, das suas postagens, o que eu achei interessante é o seguinte: você fala muito sobre holding, né? Holding é um termo que, quando a gente associa holding, a gente pensa em grandes empresas, grandes empreendimentos. E você fala também da segurança patrimonial, que é um tema constante quase sempre dos seus trabalhos nas empresas. Como é que surgiu essa ideia de produzir esse trabalho? E falar um pouco para a gente o que esse holding envolve a família, que você fala, olha, o holding dá uma sociedade anônima, tem muitas empresas que são assim. Fala um pouco para a gente Exatamente. Disso. Bom, Gilson, antes de tudo, você tocou num tema aí que é muito relevante. A família brasileira, ela não era acostumada, antes de tudo, com inventário. É algo novo para muitas famílias. Você veja, o sonho da casa própria era algo muito distante há 30 ou 40 anos. Isso está presente hoje na família brasileira. E as pessoas não conheciam o inventário. E o inventário, ele acaba causando um grande transtorno dentro da família brasileira, em razão da falta desse conhecimento. O inventário, por exemplo, ele pode levar de 20% a 40% do patrimônio da família, se ela não tiver um dinheiro imediato, uma liquidez imediata, para realizar todo esse procedimento. Isso trouxe à tona uma preocupação muito grande no meu escritório. Eu sou advogado há 17 anos, tenho escritório de advocacia em Curitiba, e eu faço muito inventário. Só que com a pandemia, o número de inventário cresceu bastante. E a nossa preocupação é essa, levar a informação até a família brasileira. Que a holding patrimonial, a holding familiar, é um instrumento hoje que evita o inventário, traz conforto para a família, causa uma grande organização patrimonial e pode trazer à família outros mecanismos não previstos no inventário, como o que a gente chama de governança familiar, Gilson. Explica um pouquinho esse negócio da governança, porque quando a gente fala disso, a gente sabe que boa parte das empresas brasileiras são empresas familiares, dos mais diferentes tamanhos, né? Pequenas empresas, grandes empresas. Agora, quando a gente pensa em sucessão, nesse período você colocou, por exemplo, o inventário, que é uma coisa complicadíssima, nem todo mundo está preparado para isso, né? Como é que a gente pode ter uma empresa que se previna? É aí que entra a questão do holding? Veja bem, Gilson, o IBGE fez uma pesquisa agora recente, 2020, que apontou que 90% das empresas no Brasil são familiares. Olha, é um grande número, entre pequenas e médias empresas. E o dado que chama atenção, Gilson, é que desses 90%, 75% das famílias não transmitem essa empresa para a segunda geração. E 95% não chega à terceira geração. Morre na primeira. Morre na primeira. Exatamente em detrimento do inventário. O inventário causa briga familiar, causa desconforto e causa uma lapidação de um patrimônio. E a ideia surgiu desse canal que você comentou no YouTube exatamente para informar as pessoas que existe outro mecanismo. Porque aqui no Brasil, toda vez que você fala em holding, todo mundo acha que holding é para milionário, que holding é para quem tem mega empreendimentos, para empresários de grande porte. E essa não é a verdade, isso é um grande mito, Gilson. Uma holding patrimonial, ela pode servir para abrigar um único imóvel de uma família, um apartamento de 300, de 400 mil reais, até uma fortuna gigantesca. Os milionários têm 40 ou 50 tipos de holding familiar, dividido entre os filhos, entre os netos. Agora, a pessoa que é humilde, que é a grande parte da população brasileira, ele não tem esse conhecimento. Por exemplo, só para exemplificar, para o teu ouvinte ter noção de como isso funciona. Eu tive um caso aqui no interior de um pai que ele tinha um único imóvel, avaliado em 400 mil reais. Só que ele tinha um filho que tinha um vício que na maioria das famílias brasileiras acontece,
e esse filho tinha acabado de ter um outro filho, neto dessa pessoa. E essa pessoa temia que, se falecesse, já com 70 anos, o filho venderia esse único imóvel, usaria esse imóvel em prol do vício dele, era viciado em jogo de baralho, jogava pôquer, uma pessoa que tinha esse excesso na vida, e o neto que acabou de nascer não usufrui desse imóvel. Então, qual que foi a solução? Trazer esse patrimônio da pessoa física para uma holding patrimonial, guardar esse patrimônio lá dentro e já doar as cotas dessa holding patrimonial para o neto, deixando o filho dele como usufrutuário do negócio. Então, mas não podia se fazer do imóvel. Não podia se fazer do imóvel, uma cláusula de inalienabilidade. Então, poderia morar no imóvel, alugar o imóvel, mas não pode vender. Exatamente, o filho poderia usar para o vício o objeto da locação do imóvel. Mas quando esse filho, com o passar do tempo, tem a cabeça dele evoluir, e esse neto chegar a uma idade de confrontar o pai, esse patrimônio ainda vai existir. Agora, você imagina isso, Gilson, dentro de um complexo, de uma família muito grande. Um caso que chama atenção também, de um produtor rural de Londrina, para o ouvinte ter uma ideia de como funciona a holding, eu atendi ontem, inclusive, uma família de produtores rurais com uma grande quantidade de terras em seu nome. Essa família tem 3 filhos. 2 filhos são agricultores com os pais há mais de 30 anos. E o mais novo virou engenheiro, mora lá em São Paulo. O engenheiro mecânico foi embora. Os pais já têm 70 anos, estão vivos. Qual é a preocupação dos pais? Será que é justo que o meu filho que foi embora há mais de 20 anos e deixou os irmãos aqui na terra suceder na mesma proporção? Será que esse filho, quando os pais falecerem, vai querer administrar essa empresa e essas terras? Isso vai dar certo? Então, olha o sistema que a gente construiu dentro de uma holding rural. Nós trouxemos o patrimônio dessa pessoa física toda para a pessoa jurídica, fizemos usufruto para os pais, que são vivos ainda, e doamos as cotas aos filhos. Só que 35% para cada um dos filhos, que exerce atividade rural com o pai, e 30% para esse filho que é engenheiro. E dentro de um acordo de sócio, nós fixamos que quando os pais partirem, os irmãos vão ter por 10 anos uma diferença de prolabore maior de 40% para cada um. E esse filho ainda que vai ficar com 20%, ele é proibido de vender essas terras. Porque o que acontece? O filho chega e fala, eu quero vender meus 50 alqueires de terra para os irmãos. No trabalho, eu sou engenheiro, eu quero isso. Exatamente, mas os irmãos não têm capacidade de compra dessa terra, Gilson. Aí vai vender para o vizinho. Destabiliza o negócio, porque o irmão tem os equipamentos próprios para aquela quantidade de terra. Então o que a gente constrói? A gente impede essa venda. Ou, se ela acontecer, dentro desse acordo de sócio, a gente define assim, qual a capacidade de pagamento anual da fazenda? Ela pode pagar R$200 mil por ano. Então essa terra dele vale 2 milhões, então nós vamos pagar em 10 anos de parcela anual para esse filho que quiser tirar. Não descapitaliza a empresa, não causa briga familiar, o negócio vai continuar sendo gerido. Então toda a proteção patrimonial e todo o mecanismo de eficiência e segurança está presente nessa família. É o que a gente chama de governança familiar. Aí você cria até um planejamento, né, Fábio? De repente você tem lá, como você falou, um proprietário e uma proprietária com 70 anos, tem um patrimônio, ela não quer ver esse patrimônio se desfazer, mas também não quer deixar, por exemplo, os herdeiros na mão. Quer criar uma segurança para eles. Exato. Ela pode, inclusive, fazer com que eles possam planejar o futuro deles, usufruindo desse patrimônio, respeitando a vontade da mãe e do pai, que deixou o patrimônio, sem que isso se perca na família, que você tem uma conjuntura que pode desfazer esse patrimônio. Né? Nesse país que é bem seguro, você há de concordar comigo, né? Exatamente, Gilson. É isso que acontece na grande parte das famílias. Porque esse engenheiro vai chegar nos irmãos, vai falar, olha, vamos plantar batata. Eu digo, não, mas aqui a gente planta soja. Aí ele fala, então tudo bem, então eu vou colocar o meu filho ou a minha mulher para ajudar a administrar os negócios. Isso se aplica em qualquer empresa. Aí é onde começam os conflitos, e o conflito leva à discórdia familiar. Quando você institui isso de forma documentada, com os pais vivos, isso se perpetua. E o que é mais interessante, Gilson, que a gente tem acompanhado em países de primeiro mundo, e aqui no Brasil com as pessoas que já fizeram holding, que isso acaba sendo uma cultura familiar. O pai que fez uma holding para os filhos, na segunda geração, os filhos vão ter uma holding. Na terceira geração, os netos vão ter uma holding. Agora, você imagina a seguinte situação, você guardou esse patrimônio na holding. Quando você traz para a holding, tira da pessoa física, você tem um mecanismo de proteção patrimonial. Você coloca no teu podcast um cofre, né? Exatamente, é um grande cofre. Você transferiu as cotas desse cofre para os teus filhos com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade. Se o seu filho sofrer um revés financeiro na atividade que ele exerce, o engenheiro, vão penhorar as cotas da empresa que ele recebeu em doação do pai. O pai doou com impenhorabilidade, inalienabilidade, é inalcançável pelos credores. Se o pai, eu dei um exemplo para a família de agricultor, num incêndio muito grande que teve aqui no norte do Paraná, isso tem sido recorrente. Você imagina se esse incêndio tivesse pulado por uma plantação de soja do vizinho, tivesse queimado 200 alqueires de soja? O pai quebraria, porque não teria condição de arcar com uma indenização dessa. Se tivesse na holding, a ação ia ser contra os pais, porque arrendou a terra da holding.
Os pais têm patrimônio no nome deles? Não, eles doaram para os filhos. Então você imagina o filho guardando a casa de campo, mais 10 alqueires de terra que ele comprou dentro do cofre. O pai guardou mais outros 50 alqueires de terra, mais o rancho. Na terceira geração, nós vamos ter um complexo de patrimônio protegido que vai durar perpetuamente. Ô, Fábio, eu queria te fazer duas perguntas. Inclusive, uma delas eu vi lá num dos trabalhos teus que você desenvolve. A outra eu não cheguei a ver, mas acho que é legal falar disso. Eu tenho, por exemplo, patrimônio. Eu tenho terras, por exemplo, tenho uma produção agrícola, mas eu também tenho empreendimentos urbanos. De repente, comprei imóveis na cidade. Eu tenho um outro tipo de empreendimento, uma outra empresa. Tudo vai para a holding. Eu posso separar em outras holdings. Eu posso fazer com que algumas coisas não fiquem nesse cofre e outras fiquem. Eu posso fazer uma separação do meu patrimônio? Excelente pergunta, Gilson. Muito bem. Essa é uma dúvida de bastante clientes e muitos ouvintes seus devem ter essa dúvida. Veja, primeiro, se o cliente e a família têm patrimônio rural em excesso e patrimônio na pessoa física, o que a gente faz? A gente cria duas holdings patrimoniais. Uma para guardar o empreendimento rural, que não se mistura, porque a atividade rural tem peculiaridades diferentes da atividade na pessoa física. Aí isso justifica a separação. Exatamente, financiamentos próprios, etc. E o patrimônio urbano na pessoa física. Também, quer dizer, numa outra pessoa jurídica, em um outro cofre. A gente pode ter 10 empresas cofres, 10 holdings patrimoniais. Agora, o que a gente não traz para a holding patrimonial? Por exemplo, uma família tem uma empresa que a atividade da empresa é construção civil, uma atividade extremamente de risco. Eu não posso colocar um imóvel, uma terra ou um imóvel de alto valor na construção civil, porque se ele sofrer uma ação trabalhista, o revés vai em cima desse patrimônio. Então eu coloco o cofre de um lado, guardo esse patrimônio e exerço atividade de risco numa outra pessoa jurídica. Para não haver essa comunicação. Aí uma não afeta na outra. Se de repente a construtora tiver problemas, ela não vai vir sobre a propriedade rural. Aí muitos ouvintes vão dizer assim, não, Fábio, mas eu tive uma trabalhista e já perdi patrimônio na pessoa física. Mas recentemente, agora em 2020, houve uma mini reforma trabalhista e a lei de liberdade econômica mudou. A conjugação desse patrimônio para atingir da pessoa física a pessoa jurídica tem que haver vários requisitos que hoje é praticamente impossível. Se você organizar isso com antecedência, o que eu digo sempre para os meus clientes, holding foi criada para fazer o bem. Você não pode criar uma holding se você já foi citado de diversas execuções fiscais, tem um passivo tributário gigantesco. Não serve para fraudar credores e esconder patrimônio. Serve para aquela pessoa que tem atividade ilícita, que está exercendo hoje a atividade no dia a dia e que não tem ainda contra si nenhum revés financeiro. Aí a gente planeja e constrói isso, Gilson. Ô, Fábio, uma última questão que eu acho legal para a gente trabalhar, você colocou um dado fundamental aí, família, né? Você mais do que eu, bem mais do que eu, sabe a confusão que dá patrimônio familiar. Né? Ainda mais quando você tem aquela ideia de vamos repartir o dinheiro. Aí é de um apartamento de 400 mil para um patrimônio de 4 milhões, de 40 milhões. A coisa quase sempre gera muita confusão. E muita questão emotiva, emocional, às vezes atrito entre irmãos, que acaba dificultando a divisão do patrimônio. Tudo isso tem que ser feito, essa rua tem que ser feita em comum acordo com todos. Aquela ideia de que tem que sentar, se são um pai, uma mãe e 3 filhos, né? Tem que sentar todo mundo e acordar isso. Gilson, o primeiro passo que a gente faz é essa reunião familiar, com os pais e com os filhos que são os herdeiros. Porque veja bem, na holding a gente não pode prejudicar os herdeiros. O pai pode doar 50% do patrimônio dele para quem ele quiser. O restante da legítima ele tem que observar. Só que aí, quando o pai está vivo, o exercício da vontade do pai é respeitado pelos filhos. E daí o que acontece muito? A segunda parte da minha reunião com os clientes, Fábio, eu quero fazer a holding, é só com os pais. Porque é ali que o pai vai externar aquela vontade oculta dentro do coração dele, aquele medo. Vai dizer, olha, Fábio, eu tenho um genro que se eu partir, a minha filha vai sofrer com ele. Então a gente vai colocar uma cláusula de incomunicabilidade naquele regime de bens. Perfeito. Eu tenho um outro filho que tem esse problema, ele não sabe administrar, mas eu não tenho coragem de falar para ele que ele não vai assumir a empresa. Entendi. Então você constrói isso de acordo com a vontade do pai. E quando o pai parte, não é questionável. E se o filho falar assim, eu não quero participar da holding, eu não vou participar, tudo bem. Eu vou deixar 25% do patrimônio reservado para você, que é sua legítima, e quando eu falecer, os seus irmãos vão pagar esse patrimônio para você em 10 anos, está aqui no acordo de sócio. O filho fala, opa, mas será? Pronto, está instituído, não há necessidade de participação dos filhos, o pai manda. Aí, não existe herança de pessoa viva no Brasil, que a gente chama de acta corvina. A decisão é do pai, ele não morreu ainda, então ele faz o que ele quiser com o patrimônio. Se ele for doar, ele respeita a legítima. Mas existem mecanismos de respeito à legítima que a gente pode construir e dar conforto para esse pai. Eu já tive um caso desse. O filho se recusou a assinar, procurou um advogado,
E o advogado disse, realmente, você vai receber esse patrimônio quando seu pai falecer em 10 anos. Ele não filho legítima. É melhor sentar e conversar. Você evitou um problema familiar muito grande lá na frente, o que dilapida a família, o que faz com que os natais das famílias sejam diferentes. E é isso que a gente evita, viu, Gilson? O meu canal no YouTube é para isso, é para prestar informações. Eu não quero que todo mundo seja meu cliente, faça uma holding patrimonial comigo. Eu quero que a pessoa tenha essa informação e viva em paz. Porque eu sou uma pessoa família. Eu tenho Fábio, 2 filhos, tenho uma mulher, isso é mais importante. Ô, Fábio, você colocou um ponto legal agora. Eu estou com o meu tempo esgotado, mas a conversa está boa. Eu vou precisar explorar só mais um minutinho. Por isso que é importante, independente do tamanho da empresa e que tem família envolvida, às vezes 2 irmãos, um irmão e uma irmã são sócios, montam uma empresa, e é claro, né, os 2 vão ter filhos, né, constituir família. É importante que você vá se preparando para isso. Aquela coisa, antes do problema aparecer, é bom ter um consultor, ter alguém para conversar, para entender o que fazer. Perfeito, é prevenção, Gilson. Holding é igual um carro, você tem que instituir ela e dar manutenção rotineira às vezes. Eu fiz uma holding, hoje o casal tem 2 filhos, teve um 3º filho. Fábio, como eu faço? Traz o patrimônio de volta, redivide. Fábio, meu filho casou. Nós estipulamos na holding que todos os filhos só poderiam casar com separação total de bens. Está aqui o documento, nós vamos acompanhar o casamento. Vou comprar um outro imóvel, Fábio. Vai consultar o advogado, nós vamos comprar pela holding, o patrimônio já fica lá. Mas vou comprar um ônibus que faz turismo. Opa, esse aqui tem atividade de risco. Vamos constituir uma outra PJ, jogar esse ônibus lá na PJ, se tiver um acidente de trânsito, se tiver alguma coisa, vai responder lá. Então, essa comunicação entre advogado e cliente, ela se torna perpétua. E essa proximidade nossa que traz essa segurança para o cliente, Gilson. Que culturalmente no Brasil não é assim, infelizmente. As pessoas têm medo de advogado. Advogado é como médico da família. Advogado leva problema que nem médico, né? Exatamente. E hoje, Gilson, só para finalizar, eu sei que o seu tempo está curto, a gente atende famílias rotineiras às vezes. Olha, às vezes você tem um contrato anual que você vai pagar X reais por ano ou por mês. Você tem um escritório, que eu não sou sozinho, nós somos em 40 pessoas, desde da área civil, trabalhista, tributária, que atende a família em todo o seu anseio. Desde um contrato mais simples que ele vai fazer até o mais complexo. Está disponível 24 horas para ele. Isso tem que ser usado pela família. Tem que se consultar um advogado antes de fazer qualquer coisa. Fábio, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Gilson, eu que agradeço a você a oportunidade. É muito orgulho para mim ter esse espaço nesse momento, levar aos seus ouvintes essas informações. E quero deixar aqui o meu contato, se você ouvinte tiver quiser alguma informação diferente, tem as minhas redes sociais, mas pode escrever para mim. É fabio@planejamentoPatrimonial.srv, S de sapo, R de rato e V de vitória, .br, ou no telefone 41 3077 0640. Eu teria o maior prazer em te orientar, em escutar os seus problemas e transformar a sua vida. Muito obrigado, Gilson. Um bom fim de semana para você. Fique com Deus e vamos continuar amando a nossa família, que é a coisa mais importante na nossa vida. Obrigado, Fábio. O Fábio é advogado. O Fábio aí tem 15 anos, né, de atuação. Ele é pós-graduado em Direito e é especialista em planejamento patrimonial e sucessão familiar. E conversamos aí com o Fábio sobre holding, né? O holding familiar, importante ação para preservar patrimônio, planejar o futuro, principalmente pelo que o Fábio colocou, evitar conflitos na família. 11h21.